Atos 19, versículo 18 ao 20. Eu vou ler aqui na NVT, nova versão transformadora. E eu peço vocês que, após vocês lerem, quem trouxe a Bíblia, se assente com a sua Bíblia aberta. Os irmãos encontraram, amém? Atos 19, 18, na NVT diz o seguinte: muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. E o valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Amém? Se assente aí com a sua Bíblia aberta. Pretendo ser bem rápido e objetivo. Eu sei que vocês já estão aqui há 10 dias consecutivos cultuando ao Senhor. Nós estamos um pouco mais, nós começamos no dia 1º, terminamos ontem, e nós já estamos aqui há 13 dias cultuando ao Senhor, fora às vezes que a gente tem que ir lá à tarde resolver alguma coisa na igreja. Então, vou ser bem objetivo, bem breve, e eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o subtema dessa noite, que foi proposto pela nossa liderança, que diz: transformando cidades no poder do Espírito Santo. Eu acho interessante, muito interessante, muito propício esse tema, porque eu acredito piamente que isso pode acontecer de novo. Às vezes, irmã Márcia, as pessoas dizem: Ipameri é uma cidade difícil. Pode até ser. Às vezes as pessoas dizem: Vila Souza é um bairro difícil das pessoas converterem. A obra na Vila Estrela é uma obra difícil. Às vezes as pessoas dizem: Urutaí é uma cidade difícil. Eu quero dizer para vocês, realmente é difícil. Por quê? Porque o ser humano, a partir de quando ele pecou, a partir de quando ele caiu em pecado, é difícil a gente lidar. E eu te digo mais, só não é impossível da igreja dar certo pelo poder do Espírito Santo. A igreja tinha tudo, irmã Betânia, para dar errado. A igreja é ex-traficante, é ex-pinguço, é ex-prostituta, é ex-fofoqueira, é ex-caloteiro. A igreja tinha tudo para dar errado. Mas ela só está aí há quase 2000 anos, por quê? Porque ela é sustentada pelo poder do Espírito Santo. Na verdade, todos os lugares são difíceis, só muda o grau de dificuldade. Mas talvez a gente lê um texto como esse, da cidade de Éfeso, pastora Gessiana, aonde as pessoas traziam ali seus objetos de idolatria, seus objetos de feitiçaria, ocultismo, e queimava a praça pública, confessando seus pecados. Hoje está aqui os pastores, pastor Geraldo, pastor Robson, pastor David. A gente chega numa pessoa, você vê que a pessoa está tendo uma atitude diferente, você vê que a pessoa está andando por caminhos tortuosos, e aí você fala para a pessoa: e aí, tal, a pessoa não confessa. Tem pessoa que pode ser pega no flagra do pecado, irmã Wanda, ele não confessa. E ali as pessoas vinham e confessavam seus pecados. E alguém pode pensar: a igreja de Éfeso era uma igreja de gente boa, a cidade de Éfeso era uma cidade de pessoas boas. Deixa eu te contar um pouquinho aqui sobre a cidade de Éfeso, que para a época era uma mega cidade, de mais de 300.000 pessoas. Para a época era algo grandioso. A cidade de Éfeso era uma cidade tão idólatra, mas tão idólatra, que ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo à deusa Diana. Um templo de aproximadamente 5.000 metros quadrados. Pensa numa engenharia tremenda para aquela época. Um templo feito de mármore polido, com detalhes de ouro e outros acabamentos finos. Os historiadores diziam que ao pôr do sol,
Aí ao nascer do dia, quando o sol batia no templo, a quilômetros viu o brilho daquele templo feito à deusa Diana, que era uma deusa considerada a deusa da fertilidade e também uma deusa guerreira. A sua imagem era uma mulher com vários seios, porque eles acreditavam que ela trazia fertilidade para aquele povo que o adorava. Os historiadores vão dizer que existiam prostitutas cultuais, que elas praticavam ali orgias em adoração àquela deusa. Pensa num lugar complicado. Pensa numa cidade difícil, irmão Everton. Os historiadores vão dizer que na época da festa anual, como tem aqui na nossa cidade, né, a festa em louvor a Nossa Senhora da Badia, quando era o dia, a semana da festa da deusa Diana, dizem que as mulheres que eram prostitutas cultuais, elas andavam com as partes de cima nu, com os seios de fora, em adoração à deusa Diana. E diz que se reunia cerca de 1000 mulheres para essa festa, irmão Carmo. E ali aquelas pessoas chegavam ali, pagavam para ter suas relações, fazer suas orgias, e depois de alguns meses começavam a nascer centenas de crianças em decorrência dessa festa e dessa orgias que acontecia ali. Detalhe, não era permitido para essas mulheres ter os seus filhos ali no templo, porque o diabo é assim, André, ele engana a pessoa, ele convence a pessoa, mas na hora que a consequência chega, o diabo não quer saber da pessoa. E ali o que acontecia? Aquelas mulheres tinham que sair dali da região do templo, ter os seus filhos, e a cidade de Éfeso era uma cidade cheia de órfãos, era uma cidade cheia de famílias desestruturadas, era uma cidade que fora a adoração à deusa Diana, que era o maior templo, tinha adoração a outras dezenas, talvez centenas de deuses estranhos, como por exemplo o deus Baco, na cultura romana, ou o deus Dionísio, na cultura grega, que era o deus do vinho. Quando eles iam cultuar esse deus Baco, o deus do vinho, eles se embebedavam e também praticavam orgias, muito semelhante ao que acontece na nossa cidade e em outras cidades do Brasil no carnaval. Meus irmãos, a intimidade entre um homem e mulher é um culto, ou a Deus ou a demônios, depende como ela é praticada. E ali em meio a esse turbilhão de coisas difíceis, chega o apóstolo Paulo com outros irmãos em Cristo e começam a pregar o Evangelho por cerca de 3 anos. O primeiro ponto dessa mensagem: todo lugar é difícil, alguns mais, outros menos. O segundo ponto dessa mensagem: é difícil, mas não impossível para Deus. Quando um homem de Deus chega num local, as trevas saem. Eu tenho amigos pessoais que alguns anos atrás, quando eu comecei a ir para a igreja, eles eram homens de tanta oração, de tanta busca, que eu ia muito ali na igreja Deus e Amor, participar dos cultos ali. Quando eles passavam no corredor, irmã Adriana, eu vi, não uma nem 2 vezes, muitas vezes só deles passar no corredor, os demônios se manifestavam. Então, aonde chega um homem de Deus, aonde chega uma mulher de Deus, o ambiente muda. Às vezes você diz: minha família é complicada. Pode até ser, mas se Deus estiver na sua vida, sua família vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo. O meu ambiente de trabalho é complicado, ali é cobra comendo cobra. Pode até ser, mas se o Espírito Santo estiver na sua vida, o ambiente do seu trabalho vai ser transformado não por você, mas pelo poder do Espírito Santo. A minha cidade é uma cidade difícil. Pode até ser, mas se Deus estiver nas nossas vidas, a nossa cidade vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Fora a questão da idolatria, tinha muito ocultismo, feitiçaria, poligamia. Vocês sabem que naquela época os homens que tinham condições, eles casavam com várias mulheres. Era um verdadeiro caos. Mas depois de 3 anos pregando a palavra ali do Senhor, as coisas foram mudando.
as pessoas foram se convertendo, o caráter deles foram mudando, igual aconteceu em Corinto. Alguns dizem que a palavra Corinto significa corrupto, a origem da palavra. Também uma cidade totalmente promíscua. E ali o que acontece? Depois que Paulo também pregou ali, aquela cidade também foi transformada. E aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte: vocês são cartas vivas, não escritas por mãos humanas, mas por Deus. Aleluias! O Evangelho é poderoso. Se o Evangelho, se a palavra de Deus transformou o gadareno, um homem que andava nu, se feria com pedras, morava em sepulcros, o que ele não pode fazer na minha e na sua vida? O Evangelho de Deus, ele é poderoso para mudar famílias, para mudar cidades, para mudar pessoas. E Deus fez isso em Corinto, Deus fez isso no país de Gales. Quando você vai ler sobre o avivamento do país de Gales, a cidade ficou meses, irmão Everton, sem ter uma sequer ocorrência policial. Deus fez isso no avivamento morável, que é um dos avivamentos, Meriel, que mais mexe com o meu coração. Um avivamento que chegou tão forte naquele local, Ricardo, que não tinha mais ninguém para eles pregar a palavra, irmão Silvano. Aí sabe o que os jovens moravos faziam? Eles se vendiam como escravos, sabendo que nunca mais voltariam para a sua terra. Para quê? Para pregar a palavra. Você imagina Deus começar a usar nós aqui de uma forma tão grande que não tem ninguém aqui mais em Pameri para a gente pregar a palavra? Aí você, agora vamos para outro lugar, vamos fazer a obra em outro lugar. Aqueles jovens se vendiam e iam para sempre, para outros lugares para pregar a palavra. A história vai dizer que um certo homem de Deus, se eu não me engano, John Wesley, teve um encontro com um desses jovens e foi profundamente inflamado pelo testemunho deles. Meus irmãos, eu te digo uma coisa: uns acreditam que ainda vai ter um avivamento grande em quantidade e poderoso na ação do Espírito Santo. Outros não acreditam que vai ter esse avivamento coletivo. Mas uma coisa eu te digo: ainda que não tenha esse avivamento coletivo que já foi tão profetizado, eu particularmente acredito, mas você é sacerdócio santo de Deus. Na época da Bíblia, só existia a descendência da tribo de Levi, que era o sacerdócio. Hoje toda a igreja, homem, mulher, adulto, criança, jovens, todos nós somos sacerdócio real, nação santa e povo escolhido de Deus. E uma das funções do sacerdote era o seguinte: não poderiam deixar o fogo apagar. Toda manhã tiravam a cinza, colocavam lenha e colocavam fogo. No dia de calor é fácil, Davi, mas e aí no dia de chuva? Eles tinham que se virar. Quem acompanha aí os reality shows aí, que as pessoas vão aí como aqueles largados pelados, aqueles testes de sobrevivência, sabe que não é fácil você manter um fogo aceso por muitos dias. Da mesma forma que espiritualmente não é fácil a gente manter o fogo do Espírito Santo aceso direto, mas também não é impossível. Não é fácil, mas também não é impossível, porque pelo poder do Espírito Santo, todo dia nós podemos dobrar os joelhos, tirar as cinzas e colocar fogo no nosso altar. Amém? Como eu disse a vocês, eu seria breve e bem objetivo, e essa é a palavra que Deus tem para nossas vidas, porque Deus é poderoso para fazer de novo em nosso tempo. Deus é poderoso para fazer de novo em nossa cidade. Deus é poderoso para fazer de novo em nossa vida. Quem imaginaria que eu, irmão Emanuel, mal sei falar português direito, falo tudo errado, vocês vê, saí daqui, fui lá para a África do Sul, nunca tinha viajado de avião, irmão Márcio, cheguei lá, não sabia falar inglês, falando mímica lá com o povo,
peguei outro avião, fui para Moçambique, preguei a palavra, distribuí Bíblias, fiz a obra do Senhor, nós temos ligação até lá, até hoje. Imagina só o que Deus pode fazer na nossa vida. Muita coisa, irmãos. Basta a gente estar à disposição dele. Amém? Eu agradeço o pastor Rossi pela oportunidade, estava com saudade de estar aqui com vocês.